da família. Nós estamos começando hoje uma nova série sobre a Bíblia e finanças. Essa série é para ajudar as famílias com finanças biblicamente. Muitas pessoas acham que a Bíblia fala um pouco sobre as finanças. A única coisa que pessoas sabem que talvez a Bíblia fala sobre o dízimo, mas nem todo mundo quer ouvir ou seguir os princípios bíblicos sobre o dízimo. Mas de fato a Bíblia fala, tem 2.350 versículos sobre finanças. Então fala muito, fala sobre ganhando, gastando, economizando, investindo, dando, como ficar livre de dívidas e planejando para o futuro. Mas infelizmente pessoas querem ignorar estas coisas e nós devemos prestar bastante atenção do que a Bíblia fala. A maior parte das pessoas não são contentes com o que eles têm. Eles estão querendo mais e mais e mais. E nós temos um problema sério. Eles dizem que uma das razões principais por causa de separação ou divórcio é a área de finanças. E nessa série nós queremos falar sobre alguns princípios ou atitudes gerais sobre finanças, o que a Bíblia diz sobre isso, o que deve ser nossa atitude, certo? Também a gente vai querer falar sobre 3 aspectos principais da finanças, que é ganhando, gastando e guardando. Todo mundo quer gastar, mas porque a gente quer gastar, a gente coloca um ênfase errado sobre ganhar e de jeito nenhum quer guardar. Também a gente está querendo ajudar e incentivar o princípio sobre a liberdade financeira. Quer dizer, ser livre da pressão financeira, de saber como a gente pode dizer sim a Deus quando a gente está desafiado para dar. Para ter a liberdade financeira também nos capacita para ajudar outras e servir outras financeiramente. E também a gente quer falar sobre segurança financeira para o futuro. Bem, vamos orar e a gente começa a nossa primeira lição de introdução. Deus, pedimos que o Senhor me dê a capacidade para incentivar as pessoas de ver as finanças do ponto de vista bíblico. Pedimos que a gente pode receber uma bênção do Senhor hoje, vendo o nosso coração, nossas atitudes. Será que agrada o Senhor? Será que a gente tem o propósito certo em nossas vidas? Nos desafia com a palavra de Deus. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós devemos ter a perspectiva certa sobre finanças. Tem realmente 3 tipos de perspectivas. Nós temos a perspectiva do mundo, nós temos a perspectiva bíblica errada e nós temos a perspectiva bíblica certa. A perspectiva secular sobre dinheiro fala que dinheiro é a coisa mais importante do mundo e ela torna-se um ídolo em nossas vidas. A gente faz tudo para ganhar dinheiro, para ser rico, para ter as coisas materialísticas, que esta é a coisa mais importante no mundo. Então, a gente coloca dinheiro antes de Deus.
e esse torna-se idolatria. Mas a Bíblia fala que não tendes outros deuses diante de mim. Deus não quer que a gente coloque o dinheiro antes dele, mas o mundo está constantemente fazendo isso. Uma outra perspectiva do mundo é que o dinheiro é a melhor medida de sucesso. Se você é uma pessoa próspera, se você tem dinheiro, então você é considerado um sucesso. Se você não tem muito dinheiro, é pobre, então você não é um sucesso. E este chega para erro de fazer comparação, de eu comparar com outro. Eu tenho mais do que você, então eu sou uma pessoa mais sucedida do que você. Mas a Bíblia diz em Romanos 12, 2, que não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo está nos enganando. O mundo está colocando sobre nós seus pensamentos, e nós precisamos deixar a palavra de Deus transformar nossa maneira de pensar. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvem a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. Então, quando eu me comparo com outra pessoa em qualquer área, a gente está sem entendimento. A gente não está percebendo a vontade de Deus para nossas vidas. Uma pessoa que muito dinheiro diante de Deus pode ser uma falha, enquanto uma pessoa pobre pode ser considerado diante de Deus um grande sucesso. Algumas pessoas vejam que o dinheiro é uma medida de valor pessoal, quer dizer, ele sente bem, ele sente uma certa posição porque tem dinheiro, e isso leva para orgulho. E para eles acham que é bem melhor de ter ou fazer do que ser. Mas diante de Deus nós devemos colocar ênfase sobre ser, não ter ou fazer. Romanos 8, 11 a 31 a 32 diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho propôs, antes o entregou para todos nós. Como nós, não dará também com ele todas as coisas? Então, nós devemos dar a Deus as coisas. E ter as coisas não deve ser uma medida de valor pessoal. Também a perspectiva do mundo é que dinheiro é o caminho para a felicidade. Pessoas acham que para ser feliz você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para comprar as coisas, ter bens. Para ser feliz, precisa fazer coisas, tem de ter divertimento. Então, precisamos de dinheiro para fazer e ter. Assim, a gente acha que seria feliz. Mas este não é a verdade. 1 Timóteo 6, 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e esta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quando a gente quer colocar
o dinheiro feliz, primeiro pensando que a gente vai ser feliz, este leva para muitas dores, muitos problemas, muitas dificuldades. E este acaba com muitas vezes com a fé de pessoas que querem juntar dinheiro em vez de juntar riquezas eternas. Também nós temos o perspectivo bíblico ou religiosa falsa. Algumas pessoas dizem que as riquezas são uma evidência das bênçãos de Deus. E se você tem problemas financeiros, então Deus não está te abençoando. Este é completamente falso. Lembra de Jó, um homem de Deus, um homem que amava Deus e que era a pessoa considerada por Deus o mais justo naquela época. E ele perdeu tudo. Perdeu seu dinheiro, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. Mas ele era abençoado por Deus. Ele é considerado o sucesso por Deus. Nós podemos pensar sobre Paulo. Ele falou que ele aprendeu de ser abatido, de ter fome, de padecer necessidade. Paulo, grande servo de Deus, sempre tinha dinheiro? Não. A medida de felicidade ou as bênçãos de Deus não é de acordo com finanças. E algumas pessoas dizem que é muito melhor para ser rico do que pobre. Mais uma vez, esta é mentira. Provérbios 30, 8 a 9, que me ajudou muito na minha perspectiva do finanças, diz: afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando fome, não te negar e venha a dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tomar o nome de Deus em vão. Então, o salmista aqui está dizendo, nem ser rico, nem de ser pobre é o ideal. O ideal é estar no meio. Eu sei, às vezes, é o propósito de Deus para a pessoa ser rico. É o propósito de Deus para algumas pessoas de ser pobre. Mas nós devemos ser ou ter a atitude que ser o que eu tenho de Deus, média, é bem. Por que ele fala isso? Para afastar da vaidade. Olha para mim, quem é Deus? Eu não preciso dele. Ou ser uma pessoa pobre e sentindo a necessidade de mentir, de roubar. Outra ideia falsa da religião tradicional é que Deus não se preocupa com dinheiro. Não, ele preocupa. Nós podemos ver, como a gente viu no início, tem mais do que 3.000 versículos que tratam especificamente o dinheiro. Deus importa sim. Então nós temos os extremos aqui, pessoas que colocam muito ênfase sobre dinheiro na igreja, outras pessoas não colocam quase ninguém ênfase sobre isso. Então, no perspectivo certo da Bíblia, é que Deus deve ser em primeiro lugar. Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Mateus 6,33, a gente está bem, conhece este muito bem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar.
E assim a gente não precisa preocupar. A gente sabe que Deus vai cuidar das necessidades. E nós devemos ter a mentalidade que com as necessidades a gente deve ser contente. E que tudo é além da necessidade é uma dádiva, é um presente de Deus para nossas vidas. Não é alguma coisa que a gente merece, não é alguma coisa que a gente deve colocar em primeiro lugar, mas aceitando a vontade de Deus. Segundo item que eu quero mencionar aqui, sim, Deus deve estar em primeiro lugar, mas Deus também é dono de tudo e nós somos seus mordomos. Tudo pertence a Deus e Ele quer que a gente seja o mordomos dele. Ele nos dá boa saúde, Ele quer que a gente seja mordomo desta saúde. Ele nos dá um ministério, Ele quer que a gente seja o mordomo bem da nossa capacidade. Ele quer que a gente gaste o dinheiro para a maneira que louva e honra Ele. Ele quer que a gente seja bons mordomos. Em 1 Crônicas 29:11, a palavra de Deus diz: Tu Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e majestade, porque Tu tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Deus é acima de tudo. A Ele pertence tudo. Salmo 24:1 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Nós pertencemos a Deus. Tudo pertencemos a Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz: Minha é a prata, e o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O dinheiro que nós temos, na realidade, pertence a Deus. Foi Ele que produziu o ouro, a prata. É Ele que realmente fez possível dinheiro. E Ele sendo assim o dono de todo o dinheiro. E a gente merece ser um mordomo para Ele. O dinheiro em nossas vidas pode ser um grande ferramenta para servir e agradar Deus. Ou pode ser um horrível mestre, um mestre terrível. E nós temos de decidir o que o dinheiro vai ser para nós. Vai ser usado para a glória de Deus e para a nossa felicidade assim? Ou vai ser um instrumento nas mãos de Satanás, um instrumento que está realmente nos dominando, uma mestre terrível, um mestre que traz preocupação e medo e inveja, cobiça, avareza e tira toda a nossa felicidade. Não é para o dinheiro nos controlar, mas é para Cristo nos controlar e assim deixando Ele controlar o nosso dinheiro. Deus é dono de tudo. Deus quer que a gente seja um mordomo dele. E a terceira coisa que eu quero mencionar hoje, deve ser o mordomo ou dispenseiro fiel. 1 Coríntios 4:2 diz: Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se acha fiel. Deus tem colocado tudo às nossas mãos.
E nós temos o orgulho de pensar, foi eu que ganhou isso. Foi eu que merece gastar o meu dinheiro como eu quero. Mas quem deu você a saúde para trabalhar? Quem deu você as capacidades que você tem? Mas eu desenvolvi, eu aprendi. Quem deu você a capacidade de fazer isso? Mas eu trabalhei duro. Mas quem deu você o serviço onde você podia trabalhar duro? Ele pode tirar qualquer coisa desses num instante. Ele pode causar um acidente no serviço ou fora do serviço que impede-nos de trabalhar mais. A gente é muito orgulhoso de pensar que eu mereço gastar meu dinheiro como eu quero. Esses não são os princípios bíblicos. E nós temos de lutar para ter a perspectiva certa de Deus, que eu estou debaixo dele. E eu tenho a responsabilidade e o dever para honrar ele em tudo. De buscar a sua justiça, de buscar ao reino de Deus acima de tudo. De ser um bom mordomo, um mordomo fiel, trabalhando para ele. E quando a gente percebe que a gente deve entregar tudo nas mãos dele, a vida fica muito mais fácil. Uma das vezes que realmente eu percebi a verdade deste é que eu tinha um acidente no carro e a motorista que bateu em mim fugiu. E eu fiquei super bravo. Eu estou contente hoje que eu não encontrei ele. Mas ele fugiu. Tentei encontrar ele, mas não conseguiu. Fez a BO. Estava voltando para casa ainda bravo. E Deus falou comigo. Seu carro pertence a quem? E eu lembrei que eu tinha entregado todos os meus bens, meu carro, casa, etc, etc, a Deus. Eu falei, o Senhor. E Deus falou, eu não posso usar minhas coisas como eu quero? Sim, Senhor. Então Deus falou comigo, e o dinheiro? Esse dinheiro para ser gastado no conserto do carro. Eu não posso gastar meu dinheiro como eu quero? Sim, Senhor. Eu parei o carro, mais ou menos 3 quarteirões de casa. E eu pedi perdão de Deus por ter tirado as coisas de volta nas minhas mãos. De ficar bravo. Eu pensei que eu estava bravo com o motorista. Mas na realidade eu estava bravo com Deus, porque Ele estava causando ou permitindo essas coisas de acontecer. Então eu ganhei a vitória ao lado da rua, conversando, admitindo meu pecado. Eu recebi paz de coração e alegria, e quando eu cheguei em casa, eu podia dar um bom testemunho diante da família, que a gente não precisa preocupar, que Deus está em controle. Ele vai suprir nossas necessidades. E quando a gente aprende de ser um bom mordomo de Deus fiel, as riquezas, o sucesso real vem. A gente tem comunhão com Deus. A gente tem a capacidade de honrar e glorificar Ele. A gente tem felicidade e paz, apesar das circunstâncias. E a gente pode ser contente com tudo que a gente tem. Eu espero que a gente pode lutar para ter a perspectiva certa sobre as coisas de Deus, principalmente a área de finanças. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de começar essa série
sobre finanças e pedimos que o Senhor vai nos ajudar a progredir nesta área cada vez mais. Muito obrigado pela sua bondade para conosco. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu espero que essa foi uma ajuda para você. Só o início. Tem muito mais para vir. Não falta os próximos. Deus abençoe você. Até a próxima vez.